Muitas vezes não fica claro para quem está iniciando com cálculo estrutural quais são os tipos de solicitações que atuam numa determinada peça e quais são os dados que é necessário se introduzir no programa de verificação quanto ao dimensionamento das referidas peças com as referidas solicitações. Eu vou dar uma dica abordando basicamente 4 solicitações que geralmente atuam em estruturas metálicas. É claro que existem outras solicitações que eu não vou abordar, como por exemplo solicitação de momento torsor. Em estrutura metálica sempre se evita esse tipo de solicitação. Bem, primeiramente vamos abordar uma peça submetida ao esforço de compressão. Suponhamos uma peça, esta peça biapoiada e com determinado comprimento L. Bem, sobre essa peça nós temos atuando um esforço normal de compressão. Considerando os eixos no espaço, podemos denominar esse eixo sendo o eixo Y e esse sendo o eixo X. Bem, quando essa carga normal de compressão estiver atuando, esta barra ela tende a sair da sua posição inicial, ela tende a flambar no espaço. E essa flambagem no espaço, nós decompomos elas em duas direções, em direção vertical e em direção horizontal. Neste caso, em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. Então, numa direção, esta peça vai flambar desta maneira. Por que ela vai flambar dessa maneira? Como eu tenho contenção só nos apoios, nessa direção, quando essa carga de compressão entrar em ação, ela vai flambar ao longo de todo o comprimento. Suponhamos que na outra direção, perpendicular ao eixo Y, nós tenhamos uma contenção horizontal. Bem, a componente do deslocamento no espaço desta barra em relação à horizontal, ela se dará mais ou menos nesta orientação. Então se diz que o comprimento de flambagem desta barra em relação ao eixo X, ou seja, em função na linha perpendicular ao eixo X, o comprimento de flambagem em relação a X seria a distância entre os apoios. E na outra direção, podemos dizer que esses são os comprimentos de flambagem. Comprimento de flambagem em relação ao eixo Y, comprimento de flambagem em relação ao eixo Y. Bem, estamos falando de peça submetida ao esforço de compressão. O que se necessita saber para verificarmos a resistência dessa peça? Para todas as peças, com todas as solicitações, a primeira informação que se necessita saber é a tensão de escoamento do aço. Esta é a primeira informação. Depois, quais são os outros dados que são necessários introduzir? Bem, como estamos falando de esforço de compressão, entenda-se sempre que quando se fala esforço de compressão, nós estamos buscando saber qual é o esforço admissível na peça. E para isso nós precisamos fornecer as seguintes informações: as dimensões da peça, as dimensões da seção. Então essa é uma informação que precisamos fornecer. Depois precisamos fornecer comprimentos de flambagem em relação ao eixo X, comprimento de flambagem em relação ao eixo Y. E lembre-se, quando estamos falando
desses dois comprimentos de flambagem, lembremos-nos que sempre existe a limitação da esbeltez sendo menor ou igual a 200. E obviamente precisamos introduzir qual é esta carga atuante. Bem, quando essa peça vai satisfazer quanto à resistência em função desse perfil que a gente introduziu. A satisfação da segurança vai se dar quando o esforço admissível nesse perfil for maior do que o esforço atuante. Um outro tipo de solicitação muito normal é o esforço de tração na barra. Suponhamos uma barra, um determinado comprimento e uma carga de tração atuando. Então aqui estamos falando de peça submetida a esforço de tração. O que necessitamos introduzir de dados? O primeiro, a tensão de escoamento. Depois precisamos fornecer as dimensões das seções, essas peças. O que nós vamos visar quando vamos fazer essa verificação? Nós vamos procurar qual é o esforço máximo admissível à tração nesta peça. E esse esforço máximo admissível se dá em função do quê? Em função da área líquida desta seção. Quando será satisfeita a segurança para esse tipo de dimensionamento? Quando nós tivermos o esforço admissível à tração maior do que o esforço atuante de tração nessa barra. Esse esforço atuante vai depender muito da tensão admissível à tração na barra. E esta tensão varia muito de norma para norma. Pela norma NB14, esta tensão equivale à tensão de escoamento dividido pelo coeficiente 1,7. Aqui então estamos falando da NB14. O terceiro tipo de solicitação mais comum em estruturas é a flexão. Eu vou mostrar como funciona o conceito de flexão pura. Imaginemos uma peça biapoiada e esta peça tem um determinado carregamento perpendicular ao eixo longitudinal da peça. Essa peça então ela tem um determinado vão, que vamos chamar de vão L, e um determinado carregamento linearizado, que vamos chamá-lo de carregamento Q. Certo? Podemos ter cargas concentradas, podemos ter momento fletor aplicado. Bem, este conjunto de carregamentos, ele tende a fazer com que essa viga vá fletir em relação aos eixos. Vamos identificar aqui eixos principais. Então vamos chamar esse eixo como sendo eixo Y e eixo X. Então essa peça ela vai ter o deslocamento ou ela vai se deformar de acordo com esta curva. Vai ter esse deslocamento. Passando um corte orientativo por essa orientação,
nós temos o eixo X do perfil e o eixo Y. Um corte transversal no meio da barra. A seção original do perfil com os eixos Y e o eixo X. Bem, esta viga, tentando montar uma perspectiva cavaleira, nós temos o eixo dela e o carregamento linearizado. Carregamento Q. Notem, esta é a posição inicial da viga sem o carregamento. Vamos chamar de posição 1. Quando essa carga aqui entrar em ação, esta viga ela tende a se deslocar verticalmente. Então este é o segundo movimento quando essa carga aqui entrar em ação. Notem que quando essa viga se deformar, vai surgir um deslocamento vertical que nós vamos chamá-lo de flecha. E esta flecha, ela tem limitação conforme a norma 8.800, pegando como exemplo. Então, a norma NBR 8.800 nos limita esta flecha máxima. E o que vai combater esta flecha máxima? Bem, o que vai combater esta flecha máxima é o momento de inércia em relação ao eixo X do perfil. O próximo movimento, depois que essa viga fletiu, é ela girar em relação à posição inicial. Então vai acontecer um giro com determinado ângulo. Posição 3. Como se combate esse giro? Esse giro se combate inserindo pontos de travamento lateral na região comprimida desta viga quando essa carga entrar em ação. Suponhamos que essa fosse a região comprimida, então nossos pontos de travamento nós temos que inseri-lo para conter esta região. Então vou chamar de ponto de contenção. Bem, quanto mais pontos de contenções inserirmos na região comprimida dessa viga ao longo da peça, maior vai ser a resistência dessa peça quanto ao momento fletor. E a distância entre esses pontos de contenções nós vamos chamá-la de LBY. O que necessitamos de informações para verificarmos a segurança de uma peça submetida a esforço de flexão? Primeira informação que precisamos entrar no programa é qual é o momento máximo que vamos ter atuando na viga. A segunda informação que precisamos ter é qual é essa distância entre pontos travados. Bem, o que nós buscamos nesse projeto? Sim, obviamente precisamos das dimensões das secções da viga.
bem como, obviamente, como falamos antes, da tensão de escoamento. Sempre a tensão de escoamento para todos os tipos de solicitações. O que nós buscamos de informações? Nós buscamos saber qual é o momento máximo admissível nessa seção. Notem, tensão é igual ao momento dividido pelo módulo de trabalho. Em função dessas informações, nós vamos encontrar a tensão admissível na zona comprimida quando tiver flexão do perfil. Quando será satisfeita a segurança dessa viga? Quando o momento máximo admissível for maior do que o momento máximo atuante. Bem, estamos falando aqui de flexão. Também é muito comum termos combinações de várias solicitações atuando ao mesmo tempo em uma determinada peça. Suponhamos uma viga biapoiada, onde nós temos atuando sobre essa peça uma carga de compressão e outra carga uniformemente distribuído perpendicular ao eixo longitudinal. Então temos uma carga que uniformemente distribuída. Bem, esta viga ela tem determinado vão, que vamos chamar de vão L. Quando essa carga de compressão entrar em ação, esta viga vai tender a flambar no espaço e que a gente decompõe em duas orientações nos eixos horizontal e eixo vertical. Suponhamos que nesta peça nós temos travamentos laterais para evitar a flambagem do eixo Y fora do plano. Bem, como vai se comportar o deslocamento desta viga? Quando a carga Q entrar em ação, mais a componente vertical do deslocamento referente à carga de compressão, nós teremos esse deslocamento. E quando essa carga entrar em ação, haverá uma curva de flambagem fora do plano da carga, que se comportará mais ou menos como essa curva. Então note, quando essa carga de compressão entrar em ação, nós temos um comprimento de flambagem em relação ao eixo X, que seria o L, em relação ao eixo Y, que seria a distância entre os pontos travados. E também essa distância entre os pontos travados poderá ser o LBY, como a gente já viu no caso de flexão. Então, essa distância horizontal será comprimento de flambagem em relação ao eixo Y e também será a distância entre pontos travados na flexão. No caso, temos aqui referente à carga de compressão e esse aqui referente à carga Q, que vai gerar um momento fletor em relação ao eixo X. Nesta outra direção, nós temos o vão. O vão, no caso da compressão, seria o comprimento
de flambagem em relação ao eixo X. O que buscamos de informações nesse tipo de solicitação? Bem, basicamente no caso, quando temos essa peça submetida a esforço de flexo-compressão, nós buscamos saber qual é o esforço admissível à compressão, e para isso nós temos que fornecer a carga de compressão atuante, temos que fornecer comprimentos de flambagem em relação ao eixo X, comprimento de flambagem em relação ao eixo Y. Bem, quanto à flexão, o que buscamos saber? Buscamos qual é o momento máximo admissível nesta peça. Para isso, quais são os dados que devemos fornecer? Lembrando, sempre, para todas as barras, nós precisamos definir qual é a tensão de escoamento. No caso, a componente do momento fletor nesta carga de flexo-compressão, nós precisamos buscar qual é o momento máximo admissível. Para isso, nós precisamos fornecer as informações de qual o momento máximo atuante na viga, qual é a distância entre pontos travados, e depois precisamos saber qual é a flecha admissível para essa peça. Lembre, como a gente falou no caso da flexão, flecha admissível é definido pela norma, no caso NBR 8800, e para definirmos qual é a flecha necessária, precisamos saber qual é o momento de inércia. Então, precisamos definir qual é a flecha admissível, e para isso nós temos que definir, ou temos que procurar qual é o momento de inércia. Bem, esta peça estará satisfeita quando nós tivermos esta relação normal de compressão atuante sobre normal de compressão admissível, mais o momento atuante em relação ao eixo X sobre o momento admissível em relação ao eixo X, e caso haja momento fletor na outra direção, mais momento fletor em relação ao eixo Y atuante, pelo momento fletor admissível em relação ao eixo Y. Esta relação tem que ser menor ou igual a 1. Esta equação deve sempre ser satisfeita. Bem, um outro tipo de solicitação é a flexo-tração. Esta peça, como o nome já está dizendo, ela tem dois componentes, a flexão e a tração. Suponhamos uma peça também biapoiada, com um carregamento uniformemente distribuído perpendicular ao eixo longitudinal. Genericamente temos uma carga Q atuando e uma carga normal de tração. Bem, esta peça estará satisfeita quando a relação esforço normal atuante dividido pelo esforço normal admissível à tração, mais
o momento em relação ao eixo X, vamos indicar eixo X e eixo Y. Momento atuante em relação ao eixo X sobre o momento admissível em relação ao eixo X, mas caso haja momento na outra direção em relação ao eixo Y, dividido pelo momento admissível no eixo Y, deve ser menor ou igual a 1. Esta é outra situação. Que dados precisamos fornecer para verificar essa solicitação combinada? Vamos fornecer então o esforço normal atuante e a área líquida da seção.